Hoje o assunto envolve a nossa querida Operação Prato, a maior operação militar envolvendo um grande número de militares oficiais que foram pesquisar os ataques que vinham dos céus lá no norte do Brasil. Porém, no meio dessa história toda, tem uma história que até hoje está mal contada e até hoje está sem respostas. Vamos falar hoje sobre a loira da Ilha do Meio, uma pessoa com características totalmente diferentes do que a gente costuma ver aqui no Brasil, rondava a área onde aconteceu a maior operação envolvendo discos voadores e a Força Aérea Brasileira, e todos começaram a se questionar quem era essa pessoa e o que ela fazia ali. Hoje a gente vai conferir isso aí. Já deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, é de graça pessoal, não custa nada, e claro, confira na descrição desse vídeo a nossa loja de camisetas, moletons, as nossas redes sociais, o nosso grupo no Telegram, seja membro aqui do canal, apoie esse projeto, continuaremos trazendo esse tipo de material para vocês. Olha só, a história de hoje começa em 1976. Uma tal de Elizabeth Kamenetberger teria chegado em Belém e se identificou, né, aos moradores ali como sendo uma design de moda e que ela estaria interessada em adquirir uma propriedade nessa região da Ilha do Meio, que é uma ilha no arquipélago de Marajó, o mesmo lugar onde aconteceu a Operação Prato de 77. Isso mesmo, um ano antes da Operação Prato, uma pessoa com características quase que albinas estava ali, no meio dos ribeirinhos, na Ilha do Meio. O que, claro, chamava muito a atenção na época, pois era a pessoa mais distinta ali dos demais, segundo os próprios moradores. Com a gentileza do povo brasileiro, né, o acolhedor povo brasileiro, ela foi então recebida ali na ilha e tinha suas intenções em morar ali, e outras intenções mais. Ela estava interessada em adquirir uma propriedade na região que havia se apaixonado pelas ilhas e a natureza local. Os que conheceram essa mulher descreveram ela como branca, loura, de olhos azuis amendoados, magra, com aproximadamente 1,60 m. Sua vestimenta consistia em vestidos longos rentes aos pés, com mangas compridas de punhos fechados que chegavam até as mãos. Para quem visita a região do Salgado Paraense, no município de Bragança, cerca de 200 km de Belém, a mulher estrangeira revelou estar bastante interessada na compra de uma ilha local. Seus deslocamentos constantes naquela zona foram realizados por João Olaia, comerciante que fazia a linha de barco para a Ilha do Meio e para outras ilhas circunvizinhas, com tarefas de venda de alimentos, transporte de passageiros. Ela logo foi conhecida como Beth, seu apelido local. A Ilha do Meio se situa na baía do distrito de Emboraí, pertencente ao município de Bragança. A ilha se localiza abaixo da cidade de Urumajó, atual Augusto Correia, distante cerca de 6 horas de lancha do continente. Logo seu João, que fazia essa rota com o barco, levava a Beth até a sua ilha, onde ela estava interessada em comprar vários terrenos, começou a achar engraçado essa vontade dela, essa perseverança dela num local totalmente diferente de Paris e da Suíça, onde seus documentos diziam que ela era natural. O passaporte que ela trazia era em inglês, o documento constava a nacionalidade suíça e nasceu em 1947, tendo sido naturalizada inglesa e depois acabou indo residir em Paris. Logo, Elizabeth começou a querer comprar os outros terrenos que circundavam o terreno dela na Ilha do Meio. Os moradores acharam estranho porque eles não tinham interesse em vender, em sair dali. Eles iam ir para onde, né? E logo ela fez a proposta para todos os moradores para a compra desses terrenos em dinheiro vivo e, claro, com propostas irrecusáveis. E eles começaram a estranhar de onde vem tanto dinheiro, por que o interesse naquela Ilha do Meio. Não demorou muito para que Elizabeth começasse a trazer visitantes para a ilha. Esses visitantes foram descritos pelos moradores como pessoas como ela, parecendo estrangeiros, vindos de fora, não sei de fora da onde, mas de fora.
Eles também tinham descrições muito parecidas com a de Elizabeth. Eram loiros, de olhos azuis, pele muito pálida, não expressavam muitos sentimentos e vinham em grupos às vezes de 15, 20 pessoas, todas sendo levadas por João, esse pescador, este morador que fazia a linha de barco ali entre o continente e a Ilha do Meio. A compra dos terrenos teria até sido registrada no cartório de Bragança e incluíam direitos hereditários. Mesmo após fazer a aquisição de vastas terras na Ilha do Meio, Elizabeth não residia e tampouco visitava a ilha. Somente algum tempo depois ela passou a ir ao lugar com mais frequência, levando esses visitantes, descritos pelos locais como cientistas, segundo eles se apresentavam. E Elizabeth também, quando falava desses visitantes, falava como cientistas. Mas então, eis que começou a ficar tudo muito, muito estranho, quando de repente Elizabeth começou a fazer um requerimento. Elizabeth comprava semanalmente dos pescadores entre 200 a 400 quilos de peixe, sem que ninguém soubesse informar o destino que seria dado. Isso, por ser uma quantidade muito grande para uma pessoa só, chamou a atenção dos vendedores, que não estavam acostumados com esse tipo de venda para uma pessoa. Acredito eu, nem que para um restaurante na época. E aí entra o nosso querido Capitão Holanda, que gerenciou a Operação Prata em 77 e 78, sobre os discos voadores na região de Colares. Ele cuidava da parte dos guerrilheiros que poderiam estar se infiltrando no Brasil. E o que chamou a atenção do povo ali na inocência é que a Elizabeth estaria trazendo guerrilheiros por essa quantidade absurda de peixe que estava sendo vendido. Estava alimentando essas pessoas na Ilha do Meio. Logo então, o Capitão Holanda, naquela mesma época que servia a Força Aérea Brasileira, comandava a investigação militar na região. E ao tomar conhecimento dos fatos, a princípio Holanda suspeitou que Elizabeth podia estar envolvida com movimentos de guerrilheiros e contrabando de armas. Quando o Capitão Holanda deslocou uma equipe para investigar a Elizabeth, eles encontraram a cabana vazia, abandonada, em estado precário, com poucos utensílios no interior, como se ela nunca tivesse sido usada. Só havia uma mesa e uma cadeira, e apesar das toneladas de peixe adquiridas dos pescadores locais, não havia um único indício de que algum peixe estava depositado em sua casa. Meus amigos, comecem a imaginar comigo como você esconde 400 quilos de peixe, ou pelo menos como você consegue devorar 400 quilos de peixe e não deixar rastro nenhum para trás. Então, em suas indas e vindas na ilha, Elizabeth começou a chamar a atenção por suas peculiaridades. Saía à noite, caminhava no meio de lugares que eram complicados de chegar. Ela vestia esse longo vestido branco com os punhos alongados. Algo peculiar, muito peculiar até hoje. Se for colocar naquela região uma pessoa andando assim no meio dos campos lá, ainda assim vai ficar bizarro. E os moradores avisavam ela para não ir, porque tinha cobra, tinha animais peçonhentos ali que poderiam picá-la. E ela sempre ignorava e na noite ela saía fazer suas caminhadas e os moradores acabavam avistando luzes naquela região. O que após levou aí então a Operação Prato a acontecer. Elizabeth foi então chamada à delegacia para depor pelos vários fenômenos estranhos acontecendo, as centenas de quilos de peixe. Esse não foi a primeira vez que ela foi chamada à polícia, foram várias vezes até que ela sentiu que a investigação sobre ela estava forte e ela resolveu então na última ida à delegacia pedir para ir ao banheiro. Indo ao banheiro, ela demorou, a polícia resolveu arrombar a porta e eis que Elizabeth não se encontrava mais. Ué? Um banheiro sem janelas, sem saídas, ela simplesmente sumiu. A Polícia Federal então colocou ela como procurada. A Polícia Federal, pessoal, olha o nível que chegou o negócio. E após muitos anos, 10 anos depois, encontraram uma pessoa igual a ela, com as mesmas características, no grande terremoto que aconteceu em Los Angeles, em 1985. Ela foi descrita lá também por pessoas, moradores locais, e batia com as fotos, enfim, identificação da Elizabeth que tínhamos aqui no Brasil. A última pista sobre Elizabeth é que ela estaria na Coreia, onde foi identificado um ser parecido com ela. Eu digo ser porque, a história é bizarra. Não me parece alguém desse planetinha, não. Por que essa história é interessante? Primeiro, um ser alto, loiro, olhos azuis, pele pálida, traz mais pessoas da mesma característica, loiros, altos, olhos azuis, pele pálida, para Colares.
Eles fazem pedidos exorbitantes de peixes na região. Luzes são vistas com frequência em cima da ilha. Logo após, um ano após, começa a Operação Prato, pois essas luzes começaram a atacar as pessoas, os locais, os moradores. Essas pessoas somem do mapa sem deixar vestígios, acabam aparecendo 10 anos depois em lugares peculiares no mundo, incluindo um terremoto gigantesco na Califórnia. Esse tipo de pessoa é registrado em vários outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, por abduzidos. Pessoas que tiveram contato com seres extraterrestres descreveram eles da mesma forma, com a mesma exatidão que a Polícia Federal na época investigou. Esteve cara a cara com os extraterrestres. Provavelmente o Capitão Holanda, que investigou toda a Operação Prato, esteve cara a cara com uma extraterrestre e não ligou aos fatos na época. Então fica o mistério da Elizabeth, a loira que vagou pelo norte do país, na Ilha do Meio, instigou a curiosidade dos moradores até chegar a uma investigação federal sobre a pessoa que simplesmente sumiu dentro do banheiro, sem janelas, evaporou literalmente, apareceu em outros lugares do mundo décadas após e trouxe com ela toda uma bagagem da Operação Prato, luzes que atacavam os moradores e até hoje, para mim, na minha opinião, é considerada a maior prova ufológica que existe no mundo. Se você gostou desse caso, não conhecia o caso da loira da Ilha do Meio, comente aqui embaixo, deixe o seu joinha, isso é muito importante para que esse canal continue produzindo e trazendo esse tipo de informação que a mídia tradicional jamais vai mostrar. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! A jornada é longa, com altos e baixos, mas a procura pela verdade não para. Os mais de 150 países conectados em um site, com mais de 4.000 publicações expondo verdades inconvenientes sobre a nossa história e sociedade, acabaram se transformando neste canal. De onde viemos? Quem realmente governa esse planeta? Vivemos em uma Matrix? Bem-vindo a uma jornada de revelações sobre a nossa própria existência e a vida lá fora. Eu sou o Fernando Uzeda, narrador do programa Alienígenas do Passado no canal History Channel, e convido você a seguir o Verdade Mundial.